todas e a todos, uma vez mais, e, como não podia deixar de ser, neste episódio ao vivo, bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Leonor Rosas, com a Adriana Cardoso e com a Maria Castelo Branco. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Mas esta semana não, este fim de semana, em vez de estarmos na mesa do Expresso, estamos aqui no CAM, muito felizes, num dia que foi curado por nós, com já uma sessão de poesia absolutamente incrível, e nós sentimos-nos muito sortudas por podê-la pôr esta sessão, como a Adriana dizia, na garrafinha das nossas memórias, e este está a ser um dia muito especial para nós. Estávamos com muita vontade que este dia chegasse e aqui trazemos o nosso episódio ao vivo. Queremos falarmos neste episódio especial não tanto da atualidade política, bem, podem ouvir-nos na última semana a falar de outras coisas no Spotify e em todas as habituais plataformas de podcast, mas esta semana, neste episódio especial que aqui vos trazemos, queríamos falar sobre violência epistemológica contra as mulheres. E vamos começar por descodificar um bocadinho estas 3 grandes palavras. De que é que falamos quando falamos desta violência epistemológica? Falamos do apagamento histórico e estrutural das nossas contribuições científicas, artísticas, filosóficas, políticas, religiosas. E no meio de todos estes espaços, nas violências acrescidas que sofreram aquelas que ousaram tomar a palavra, que ousaram entrar nos clubes de rapazes, que ousaram partir os tetos de vidro e que, umas com as outras, disseram que não, o mundo não tem de ser dos homens. E é por isso mesmo que nós aqui trazemos estas histórias. Este podcast ao vivo, que nós hoje vos trazemos, tem a particularidade de ser um podcast em que vimos falar daquelas de quem normalmente não se fala, daquelas remetidas para os rodapés das histórias, daquelas que são apenas mitos ou categorizadas como curiosidades femininas. Vimos dizer-vos que sim, estávamos lá em todas as esferas da política, da história, da arte, mas que também continuamos a estar cá e que prometemos, nós, as que já foram e as que ainda virão, que continuaremos sempre a estar cá. E é por isso que eu começo aqui à minha esquerda, só que não, com a Maria, que nos vem falar exatamente de um tema que ela gosta muito, que são as bruxas, que nem sempre andaram montadas em vassouras e com chapéus em bico, pretos, apesar de ser meio fixe até. Sim, é um bom look. É ok. Que nos vem falar de bruxas e das mulheres que, pela sua diferença, muitas vezes foram castigadas com a morte e mortes atrozes. Quem já ouve isto há algum tempo, parece que eu tenho uma hiperfixação. E tenho um bocado, desculpem. Tu és um bocadinho bruxinha. Não, mas tenho uma hiperfixação, estou sempre a falar disto. E vocês sabem. Aliás, eu bebo um bocadinho e começo a falar disto e depois nós vocês sabemos, Maria. Mas como tu dizias, Leonor, sabes que eu estava a ver, para preparar isto, a Enciclopédia de Filosofia até 67, se eu não estou em erro, não tinha entradas de nomes da filosofia moderna, até nem sequer estamos a falar de filosofia antiga, que houve muitas mulheres apagadas, que há uma expressão de uma historiadora, quando estuda estas mulheres que foram sendo apagadas ao longo do tempo, que elas escrevem com tinta desaparecente, ou seja, uma tinta que é legível no tempo delas, no tempo em que estão a escrever, mas que ao longo dos anos e ao longo dos séculos que vão passando, deixa de existir. Porque nós já não nos lembramos delas, ou pelo menos temos que fazer um exercício para nos lembrarmos delas, e temos que fazer um exercício para incluirmos na Enciclopédia de Filosofia. Em 67 não havia uma entrada para a Mary Wollstonecraft e não havia uma entrada para a Hannah Arendt, que estava a escrever naquela altura, que são 2 grandes filósofas, a Mary Wollstonecraft, das primeiras mulheres a escrever sobre a condição feminina e a argumentar pela
pelos direitos das mulheres no espaço público, a dizer que, a desmontar, de certa forma, o sujeito cartesiano, desta coisa da razão. A razão sempre foi muito associada ao homem, e por isso é que eu sou muito encantada pelas bruxas, porque as bruxas sempre foram vistas como quase a confirmação de que as mulheres pertenciam ao mundo natural, por oposição ao mundo cultural que tem sido construído pelos homens desde o início. Aliás, Aristóteles descrevia a mulher como um ser em carência. Platão deixava as mulheres entrar e participar, apesar de eu achar que a República de Platão está toda mal interpretada, e a culpa é do Aristóteles. Tenho um bife com o Aristóteles por causa disso. Nunca ninguém disse a seguinte frase: tenho um bife com Aristóteles. Mas tenho medo. Nunca ninguém. Eu acho que a Leonor tem um bife com o Aristóteles. Por razões da tradição filosófica da Leonor, Rosas há de preferir o Platão. Mas estas mulheres que foram sendo apagadas também porque nunca são racionais. A filosofia ocidental constrói-se muito a partir de lá está, do Platão e do Aristóteles, na razão. E depois a razão, no racionalismo, depois da Idade Média, o racionalismo apaga ainda mais as mulheres, e por isso é que eu queria contar esta história. E que, se vocês estiveram aqui na sessão de poesia há pouco, falei um bocadinho disso a iniciar a nossa conversa, que as mulheres eram permitidas estar nas tabernas na Idade Média, porque, e elas sabem, eu gosto muito da Idade Média por oposição ao Iluminismo. Mais uma frase que nunca E isto é uma das coisas... Não, mas é que eu acho que isto é interessante, porque as mulheres podiam estar nas tabernas... E que também é super Silvia Federici, como falou Não, a Maria super, Júlia. exatamente. Ela, quando falou da Silvia Federici, eu fiquei, let's go. Apesar de, depois há algumas coisas da Silvia Federici que eu não concordo, tipo marxismo. Mas isto que ela fala é muito interessante. Ela faz a história da palavra gossip, da palavra fofoca. Como é que aparece esta palavra e porque é que esta palavra de repente tem uma conotação muito pejorativa, não é? Porque nós estamos a falar entre mulheres, as mulheres estão sempre quase a fofocar umas com as outras. Eu creio que era a Maria Caetano que dizia que as mulheres era um problema estarmos na boca da outra mulher, era um pânico estar do outro lado da palavra da mulher, porque houve uma mudança na percepção cultural desta palavra e da relação de amizade entre mulheres. Então, se nós formos à Idade Média, ali por século XI, XII, começa a aparecer nos livros e nas canções populares a palavra gossip, que vem do inglês God, que é Deus, e sib, que é parente, que era usada para descrever as mulheres amigas. Portanto, tu eras uma gossip, nós éramos as três gossip, imaginem, mas também as parteiras. E as parteiras, a história do parto também é uma história muito interessante que reflete o domínio masculino progressivo sobre o corpo da mulher. Porque as parteiras eram mulheres e acabaram por ser homens, durante muito tempo passaram a ser homens. Aliás, a posição do parto nem sequer é a posição mais natural para uma mulher, e a Adriana sabe isto. Pronto, a Adriana da área da saúde está a corroborar, ainda bem. As mulheres juntavam-se nestas tabernas para falar sobre homens, livremente. Podiam estar, ao contrário depois no Iluminismo e em tudo o que o sucede, que há uma castração das mulheres no espaço público. Isso não existia. Aqui estamos a falar das mulheres de classe do povo. Em Inglaterra e em França, pelo menos é o que há de descrições, em que as mulheres se juntavam, falavam, eram as gossip, inclusivamente tinha uma coisa que se chamava a luta pelas calças, que é uma coisa muito popular nas canções da época, que se cantava sobre as mulheres que conseguiam ganhar a luta contra o marido nestas tabernas, que estavam a lutar pelas calças, ou seja, pelo domínio, ou pela força, ou pelo poder dentro de uma relação, para não se sujeitarem ao poder do homem. E há uma transição qualquer, que é uma transição que coincide, isto é Silvia Federici, é uma transição que coincide com a mudança económica, sim, mas também com a mudança filosófica que nós vemos a acontecer depois no Renascimento e depois do Renascimento, em que há um domínio progressivo do mundo natural, isto é, as mulheres começam a ser vistas como instrumentos do diabo. Começam a ser vistas, aliás, como filhas do diabo, e os animais domésticos também. Há uma coisa que eu também falo muito disto,
especialmente com copos, que é os tribunais de animais. E, por favor, tu és a stalinista das horas, tipo, cala-me. Os animais, Só das horas. os animais tinham direito a julgamento na Idade Média. Isto é brutal. Tinham direito a julgamento com um advogado de defesa. Há uma história, inclusivamente, de um homem que tinha violado uma burra e o homem e a burra são levados a tribunal. E a burra tem um advogado de defesa. E, obviamente, a burra é propriedade deste homem, não é? A decisão do tribunal, acho que é a Inglaterra, a decisão do tribunal foi para deixar a burra, porque houve um abaixo-assinado de uma data de pessoas na população a dizer que a burra tinha muito bom caráter e que, na verdade, estava a ser sujeita às más práticas do seu dono, do homem, e, portanto, eles mandaram o homem embora, exilaram este homem que violou uma burra e a burra pôde ficar na população. Isto é extraordinário. Eu acho que é um dos grandes exemplos. Depois descamba um bocado, porque também julgavam a peste e tipo... Não, exilaram a peste também, disseram, tipo, descobriram... E os mosquitos que traziam doenças também estavam exilados. Depois aquilo descambava. Mas todos tinham direito a advogado de defesa. O mundo natural, não é? E, de repente, estes animais e os animais domésticos começam... Isto é lento, não é? É uma coisa progressiva. Mas começam a ser vistos também eles como instrumentos do diabo. A cabra, os hastes da cabra, não sei, os cornos da cabra como instrumento do diabo também, ou como associado ao diabo. É uma coisa que também vem daí, acho que tem outras raízes, mas também vem daí. E as mulheres... ligadas aos gatos, as bruxas aos gatos pretos que andavam nas cidades e nas populações, começam a ser cada vez mais relegadas a um espaço doméstico, a ser-lhes cortados os direitos, inclusivamente a serem julgadas em praça pública se ousassem falar, se ousassem usar a palavra ou se ousassem experimentar como medicina, por exemplo, seriam estas bruxas sem razão, sem estas faculdades do racional que está reservado só aos homens e com capacidades místicas e, portanto, do diabo contra a palavra de Deus, também com uma herança muito chata, que é a herança da Eva, que cortou a aliança divina entre o homem e Deus. Depois também há uma história muito gira sobre todas as religiões. Começam com a deusa mãe e o Deus pai. Depois usurpa esse poder criador da vida da deusa mãe para o Deus pai. Assim nasce o monoteísmo. E também tem muito a ver com isto, esta relegação das mulheres a um papel em que nós somos sempre as culpadas do corte da aliança metafísica do homem com Deus. Mas foi às mulheres que lhe foi cortada esta aliança metafísica, porque as mulheres deixaram de poder celebrar, e ainda em muitos sítios, e na Igreja Católica, não podem ainda celebrar a missa, apesar de no início da Igreja, São Paulo, quando fala na Epístola aos Romanos, fala das mulheres todas que contribuíram para a Igreja, das pessoas todas que contribuem para a Igreja, onde mais de um terço são mulheres, e fala de uma sacerdotisa também, de uma terra próxima. E, portanto, é engraçado como os direitos das mulheres não é uma história é uma história linear e ao mesmo tempo tem tantos solavancos e é quase uma montanha russa. E estás-te a esquecer da pior parte da montanha russa, que é o apagamento histórico do papel de Maria Madalena como companheira e esposa de Jesus Cristo. Ok, que efetivamente... Isso é polémico. Estás a fazer hot take. Não, é o meu hot take. Estás a fazer aqueles vídeos de desinformação AI TikTok agora. Não, TikTok é mais contigo, não é? Não, mas Maria Madalena é um ótimo exemplo. Como é uma mulher que segue Jesus, é uma das primeiras apóstolas de Jesus. Exatamente. E é relegada a um sítio só, ela é prostituta. Ela é a prostituta. Exato. Apesar de terem sido mulheres a encontrar Jesus pela primeira vez. E, portanto, há aqui uma tentativa deliberada de apagamento e de alteração do papel da mulher ao longo da história. Para responder à tua questão, fiz aqui tipo um 360. Mas para voltar à palavra gossip, nós vemos que depois da brutalidade sobre os corpos das mulheres, e não só das mulheres, mas das mulheres em particular, neste caso, em que as mulheres eram enforcadas, em que eram queimadas na fogueira em praça pública, por serem bruxas, portanto, por serem instrumentos do diabo contra Deus, que protege os homens, o diabo protegerá as mulheres.
Depois disto, deste terror, desta guerra de terror contra os corpos femininos, no século XIX, nós, se começarmos a olhar para manuais de boas maneiras e de educação das mulheres, está lá que as mulheres, entre muitas coisas absurdas, as mulheres não podem ter amigas mulheres. Portanto, nós éramos hiper mal educadas no século XIX. Tipo, éramos horríveis. Porquê? Porque se eu tivesse uma amiga mulher no século XIX, isso quereria dizer que eu provavelmente estaria a falar mal do meu marido com ela. E, portanto, esta noção de que as amizades femininas nos vão afastar do homem com quem nós vivemos e com quem compartilhamos uma vida, às vezes sem querer, ainda por cima. Toda a gente sabe quando as mulheres se juntam é para falar de homens. Exato, mas é daí que vem. Mas isso é aquela coisa que ainda hoje se fala muito no cinema e na literatura acho que se chama Bechdel Test, em que aquela coisa de este filme passa neste teste ou não, ou seja, e a percentagem de filmes que passam neste teste que é o seguinte, uma questão, há uma conversa em que não esteja um homem a participar, em que não se esteja a falar de homens, e a maior parte dos filmes e dos livros não passam neste teste, ou seja, há sempre um homem na conversa, na cena, e mesmo quando não há, as mulheres estão a falar de homens. Sim, sim, e mesmo as personagens, tipo as mulheres heroínas e as mulheres nestes filmes que não passam esse teste, mesmo essas mulheres são mulheres sempre subordinadas ao olhar masculino, não é? Nós estamos sempre sob este olhar que nos diz depois que o gossip não só não pertence às mulheres e não está no nosso campo e tiraram o nascimento da palavra, deixou de existir e deixou de contar para alguma coisa, como nos dizem que ainda é pior, porque nós quando estamos juntas não só não temos a razão, lá está o sujeito cartesiano, não temos essa faculdade racional, como ainda por cima fofocamos. Porque a fofoca não é só tipo estarmos a falar mal dos homens, é que a fofoca é associada a coisas burras, que não estão a falar de assuntos sérios. Sim. Tipo, não estão a falar do futebol, não é? Então, Atenção que há muitas mulheres que falam e bem de futebol. já sabemos. Só para dizer isso. A Adriana... Tipo eu. não... Sim, certo, do Sporting. Eu não posso. Eu já disse... Não vamos... qual foi a última vez que foste ao teu estádio? Os meus irmãos falam por mim. Não, Pois. Eu tenho uma aliança. Eu fui a semana passada. Eu consigo perceber contrariar o estereótipo de género em falarmos da bola, mas honestamente se pudéssemos passar à frente dessa parte. Mas, sim, isto para dizer que há tantas coisas que foram anuladas no nosso universo, mas a coisa que mais foi anulada foi a palavra. E foi a palavra entre nós. E alguém dizia no nosso painel há pouco que, acho que, já não sei quem é que dizia, que a palavra era, que no livro em que ela acreditava, a palavra era o início, não é? A palavra O início era o verbo. E a linguagem entre nós foi-nos roubada por séculos e séculos de história, e por isso é que eu acho que é tão importante nós estarmos aqui a ver um painel de comentário político feito por 3 mulheres jovens. E já não pode ser cada mulheres vez menos jovens. Lá está, esse o ponto. Já não pode dizes ser... tu, Adriana. Pronto, faz lá o ponto. Diz qual foi o ano que eu nasci. 2000. Pronto, exato. Parabéns, deste o pontinho. E eu estou a masticar nas horas ou não, stalinista? Já não posso. Tu hoje estás super relaxada. O que é que... Eu não sei o que é que se está a passar contigo. Ela voltou de Ela improvisou no programa anterior. Eu fiquei louca. Eu fiquei mesmo, eu não aguento. Sabem aquelas pessoas que no Google Calendar dizem 8 acordar, 8h05 levantar-me, 8h15 lavar os dentes? É a Leonor. Só que eu não uso Google Calendar. Ela usa a agenda real. Ela usa a agenda escrita e tem mesmo uma hora para almoçar super específica. Qual é a tua hora? Meio-dia. Não, mas é um meio-dia e qualquer coisa ou não? Tipo 12:15. Exato. Não é sempre. Portanto, há um problema que é, até há pouco tempo, porque eu agora mudei, mas eu até há pouco tempo acordava depois do meio-dia. E nós, quando estávamos a gravar a terça-feira, para mim era tipo madrugada, e a Leonor estava muito chateada porque ainda não tinha almoçado. E, portanto, eu chegava sempre atrasada e ainda tardava mais o almoço da Leonor. O da Leonor e o meu, porque sou uma pessoa normal e acordo a horas normais e não há 1 da tarde como normal. Eu já não faço. Mas ela já não. Eu ela já agora não faço. vai ao ginásio. Eu agora estou a acordar às 8 da manhã. Ok, boa. Por isso é que eu tenho respondido tão cedo.
Isso é bué fixe. Estão a ver? Isto é disto que as mulheres falam quando Quando estás juntas. estão juntas. Mas agora estamos a aparvalhar um bocado, não é? Eu queria só, pronto, não podemos. Nós já, Vão dizer que nós não somos um programa de comentário político Sério? nós não podemos. Sim, até porque só ouvirem o nosso episódio com a Tânia Graça. Por favor, not this again. Not this. Olha, quem ouviu sabe. Quem ouviu sabe. Isto é uma private. Mas sim, eu queria reclamar, mais do que a história de tantas mulheres inacreditáveis, queria reclamar a palavra gossip e queria reclamar este espaço de conversa e de linguagem em que é permitido falar mal de homens, sim, porque às vezes é preciso falar mal de homens, porque uma das coisas que é mais prejudicial neste ordenamento quase que foi criado, em que nós não podemos falar umas com as outras, especialmente falar mal dos homens, é que é-nos tirado o instrumento através do qual nós conseguimos perceber quem é que são os homens predadores e quem é que são os homens maus e quem é que são os homens que inclusivamente se calhar estão-nos a fazer coisas que nós ainda não temos. E aí a injustiça epistémica, não epistemológica, mas epistémica, nós ainda não temos porque não temos palavras. Por exemplo, antes do assédio ser uma palavra, o assédio só foi compreendido, ele não estava a fazer olhos para eu acabar. Ela já fez assim com o dedo. O assédio só foi compreendido porque houve mulheres que se juntaram, porque antes de ser uma palavra, as mulheres que estavam a sofrer nesta empresa pelo mesmo homem, não conseguiam sequer perceber o que é que se estava a passar e era sempre um problema delas só. E foi só a partir do momento em que se juntaram, em que falaram mal deste homem, em particular, e ainda bem que falaram, que conseguiram perceber que afinal era um fenómeno coletivo e que a culpa não era delas e que a culpa era deste homem horrível que estava a agredi-las. E é isso, Helena, já acabei. Podes passar. Não sei porque é que tens medo. Tenho mesmo, é que eu entro um bocado em stress. É que ela faz um olhar, tipo... Não, Acaba. não. Acaba. A Fina parece que está a queimar com os... Se calhar a bruxaria é mesmo real. Sim. Vais ficar com uma dor de cabeça depois deste Já que programa. vocês já sabem para onde é que vão. Um dia. Tu deste-nos passos. Não, nós É uma temos branca de touros Nós agora. temos um free pass do Campo Pequeno. Eu tenho um free pass do Campo Pequeno. Eu também. De nascença. Tu és Eu Maria também Castelo tenho. Branco, Maria. Cala-te. Com 2 L's. Tu vais à frente na fila. Faz lá. Não, porque a Leonor... Vai. Desculpem, família da Maria. A única desculpem. razão pela qual eu sou amiga da Leonor Rosas é para não acabar no Campo Pequeno. É aqui que nós vemos que o socialismo tem sempre corrupção logo na origem. É o Exato. socialismo. O socialismo. Estás a trair a tua família, a tua origem, que Não, te dá o porque é free pass. comunista, é diferente. Mas eu não disse que dava. Tu disseste. Se continuam com isto, não dou. Já sabem para onde é que vão parar. Mas eu gostava de pegar numa ideia da Adriana. Da Adriana, não, desculpa. Não, nada contra as tuas ideias. Quer dizer, Enfim. Gostava de pegar numa coisa que a Maria falou sobre esta coisa do Deus Pai. Sobre esta ideia do Pai. Quem são os pais das ciências sociais? Quem são os pais da filosofia? Quem são os pais do impressionismo? Quem são os pais do realismo? Quem são os pais de blá blá, blá blá, blá blá? Quem são os pais desta teoria? Quem são os pais desta disciplina? Quem são os pais desta história? Falamos sempre, muitas vezes, quando contamos a história de uma corrente artística, filosófica, intelectual, dos seus pais. E normalmente falamos muito sobre estes homens, que inovadores e sem dúvida foram, e muitas vezes até na própria história, por exemplo, do movimento socialista, do movimento operário, muitas vezes até essa história, que é uma história ligada à luta socialista, foi muito dominada por personagens masculinas e muitas vezes foi preciso ir-se recuperar as mulheres revolucionárias ao longo da história até neste contexto. E eu vim exatamente aqui na minha intervenção falar um bocadinho sobre isto, sobre estas mães, sobre quem são as mães de tantas coisas que nós vemos e gostamos, tantas coisas que nós lemos e apreciamos e achamos que foram um homem que as criou, que achamos que foi um homem o primeiro que pintou, o primeiro que escreveu, o primeiro que disse, o primeiro que pensou. E a lista é infindável. Podia começar nas pensadoras da antiguidade que foram apagadas e que deram contributos enormes à matemática, à astronomia, às ciências e que desapareceram. Poderia falar de rainhas, de
de políticas, de mulheres que marcaram a história do mundo e que acabaram afogadas ou no silenciamento ou em mitos que criaram sobre elas, como a Catarina a Grande, que por ser uma das grandes monarcas da Rússia acabou a vida com uma história contada e recontada de que ela teria morrido a fazer sexo com um cavalo, porque claro que uma mulher emancipada e poderosa tinha de ser promíscua, tinha de ser uma espécie de meretriz prostituta. Poderia falar-vos de muitas destas histórias, mas aqui gostava de falar-vos de 3 histórias de 3 mulheres que eu acho que vale tanto a pena conhecer. Se calhar muitos de vocês já as conhecerão, mas quando estava a criar esta intervenção pensei qual é o melhor sítio para falar delas do que exatamente aqui. E gostava de vos falar destas 3 mulheres também porque elas me marcaram, porque desafiaram muitas vezes o que eu própria, que faço este esforço, que nós todas fazemos de procurar estas histórias ou silenciadas ou rotuladas como menos interessantes, e acabei por encontrar estas 3 mulheres. Há uma pintora que nasceu em 1593 e morreu em 1653, supõe-se, que foi uma pintora barroca italiana, filha de um pintor também muito conhecido, que se chamava Artemisia Gentileschi. Ela foi violada em 1611 por um pintor amigo do pai chamado Agostino Tassi, e ela fez questão de levar à justiça o homem que a violou, tendo sido torturada de forma violenta para terem a certeza que ela não estava a mentir. Não só o seu testemunho não valia, como ela teve de ser torturada para terem a certeza que ela não queria manchar a integridade de outro homem. Foi a primeira mulher a ser admitida na Academia de Desenho de Florença e pintou pinturas extraordinárias, cenas bíblicas, como Judita decapitar Holofernes e Susana e os velhos, mas de uma forma diferente. E quando olhamos para os quadros delas, vemos uma Judite que decapita Holofernes. Judite decapitou porque os homens queriam ceder a cidade onde ela vivia a Holofernes e ela recusa-se, a ela que o vai matar. Neste mito. E neste quadro vê-se não só essa história, como a força e a raiva de uma personagem feminina que se recusa a ser secundária, que vai lá e corta aquela cabeça quando todos os outros homens não tiveram coragem de fazer. Já no quadro Susana e os Velhos, que retrata a Susana, uma mulher jovem, a ser assediada por velhos, e há várias representações deste quadro de vários pintores, algumas em que até são bastante mais explícitas, em que os homens estão mesmo a tocar na Susana, a agarrá-la. Neste quadro a Susana não está a ser tocada e olha para eles não só com medo, mas com uma espécie de desafio no seu olhar. E acho que muitas vezes a Artemisia Gentileschi, que só foi recuperada mais no fim do século XX como uma das grandes pintoras do barroco, muitos séculos que ela passou em que achavam que ela não teria sido capaz de pintar aquelas obras e devia ter sido o seu pai a pintar, lá está. Claro. E ela agora veio a ser considerada uma das grandes pintoras do barroco. Questão, muitas vezes, como já sabemos, dizem que ela só pintou aquilo por vingança, porque tinha sido violada. Era só raiva a pintura dela. Aquilo não tinha interesse nenhum. Ela só pintou aquilo por vingança pessoal. É uma curiosidade da história feminina. Não tem interesse, senão o interesse dela ter sido violada. Não concordo. Desafio-vos a todos a olharem para aquelas pinturas, para os olhares daquelas mulheres, daquelas protagonistas da história que se recusam a ser tocadas, que se recusam a deixar os homens mandar nelas e que digam que aquela não é uma das maiores pintoras do seu tempo. Fica aqui a história 1. Vamos a uma história 2. Quem são os grandes pais do abstracionismo? Kandinsky, Malevich, homens, grandes pintores, é certo. Mas antes de qualquer um destes homens ter iniciado o movimento artístico que é o expressionismo, houve uma pintora sueca chamada Hilma af Klint que produziu obras mágicas e monumentais, enormes, cheias de cores, de formas geométricas, que nos mergulham num mundo quase transcendentais. Ela era uma pessoa muito ligada à espiritualidade e que foi largamente, durante décadas, completamente ignorada de toda a historiografia sobre o abstracionismo, que era uma corrente revolucionária, mas essa corrente revolucionária não podia ter uma mulher como mãe. Então tinha
Kandinsky, Malevich como pais. Mas é importante dizermos que esta corrente revolucionária sim teve uma mulher como mãe, uma mulher que na altura, sabendo que o que ela tinha feito era tão disruptivo, que pediu que não mostrassem os seus quadros durante 20 anos, com medo que ninguém percebesse o que é que ela tinha feito. Medo que os homens não tiveram. E mais uma vez ela leva-nos a pensar quem tem o direito de entrar na história. Artemisia Gentileschi já conseguiu. Hilda af Klint também já vai sendo mais conhecida. Quem tem o direito de ser uma protagonista? E termino com uma terceira história que me tocou mais recentemente. Eu trago aqui 3 artistas visuais, porque achei que, estando aqui, eram histórias giras e interessantes para vos contar. Gostava de vos falar de uma artista que se chama Charlotte Salomon, que nasceu em 1917 e morreu em 1943. Era uma artista judia, alemã, nascida em Berlim, e tendo-vos eu dito a data de nascimento e de morte dela, conseguem imaginar qual terá sido o seu fim. Descobri-a enquanto lia um livro de outra autora, de uma autora chamada Maria Stepanova, que falava com um deslumbre enorme de Charlotte Salomon. E eu decidi pesquisar e fiquei pasmada, porque ela criou uma obra chamada Leben oder Theater, vida, ponto de interrogação, ou teatro, ponto de interrogação, que é constituída por centenas e centenas de guaches maravilhosos, vibrantes e expressivos, no qual ela conta não só a sua própria vida, da sua família, dos seus amores e desamores, mas também a ascensão do nazismo. E ela teve uma vida muito trágica, mas ao mesmo tempo com uma certa glória nesta tragédia. Ela conseguiu entrar no 1% de contingentes de judeus que, face às leis raciais, podiam entrar na Faculdade de Belas Artes em Berlim, na altura da ascensão do nazismo. Chegou a ganhar um prémio que não pôde receber por ser uma mulher judia. Acabou por refugiar-se no sul de França, depois da Noite de Cristal, julgando que aí estaria salva, mas na altura, em 1943, quando os alemães tomam o sul de França, depois dos italianos terem rendido, ela acaba por ser deportada para Auschwitz, onde é gaseada logo à chegada, com 26 anos, a nossa idade, e grávida de 4 meses. E ela deixou esta obra maravilhosa, sem igual, e que, se vocês tirarem o vosso tempo a folhearem estas imagens, veem não só uma mulher incrível, que, se não tivesse sido perseguida, teria sido um gênio do seu tempo, como também uma história íntima que mostra que a arte não tem de ser só sobre grandes paisagens e grandes cenários, mas pode ser sobre o amor não correspondido dela, pode ser sobre o medo que ela sentia quando via os nazis desfilarem na rua ao pé de sua casa, pode ser sobre a sua sexualidade que ela não chegou a conseguir compreender inteiramente, sobre os sentimentos dúbios que tinha por mulheres e por homens. E acho que ela, muitas vezes, a sua obra agora está no Museu Judaico de Amsterdão, onde eu fiquei com muita vontade de ir ver. E acho que muitas vezes ela é marcada apenas como uma vítima do nazismo. E foi, sem dúvida. Mas eu acho que a obra dela é mostrada muitas vezes apenas como uma espécie de curiosidade histórica. Esta mulher fez isto e depois morreu. Ou é mostrada como esta mulher judia foi assassinada e antes disto fez isto. Mas eu acho, e por isso é que aqui a decidi trazer, até porque ando a pensar muito sobre ela, acho que muitas vezes é dito que ela é só uma curiosidade histórica e só uma vítima, exatamente porque ela foi uma mulher e porque ousou criar nesta obra que ela fez, que mistura texto, música, é uma verdadeira obra de sinestesia, um formato totalmente inovador, que eu acho que até hoje há alguma dificuldade em rotulá-lo, e ela era uma mulher, e não é só uma curiosidade, ela era uma grande artista. E deixo-vos aqui com essas 3 histórias que quis trazer, sem me alongar mais e teorizar sobre elas, um bocadinho sobre quem tem direito a entrar na história e quem tem direito a ser o cânon. E exatamente neste sentido, quando nós falamos no mundo da cultura, hoje falar e pensar no mundo da cultura continua a ser pensar e falar num mundo profundamente desigual e no qual continua a reinar uma cultura de impunidade em torno da violência e do assédio sexual. E passo exatamente para ti, Adriana, sobre o Me Too. Exatamente. Quando estávamos a pensar nos temas sobre os quais falarmos hoje, eu acho que, e parece-me que isto é absolutamente indubitável, numa altura histórica em que temos a cultura cada vez mais virada para a direita e para a extrema-direita,
e em que se tornou pop ser de extrema-direita, é cada vez mais necessário nós pensarmos que, embora o mundo inteiro esteja a chegar a esta realização, mulheres que fizeram parte deste meio cultural historicamente e há relativamente pouco tempo, e pré-Me Too, têm essa perfeita noção. Eu queria dar 3 exemplos. Um primeiro, pouco polémico, um segundo, bastante polémico, e um terceiro, evidente, não ligado ao caso e a toda a questão cultural, mas o que me parece ser um dos casos mais gritantes de violência machista nos últimos tempos e que eu não poderia não falar dela hoje. O primeiro caso que me faz sentido falar é o de Cassie Ventura e de Sean Diddy Combs, em que, sabendo nós o que sabemos hoje, pré-Me Too, sabia-se, e era conhecimento geral, que Cassie era violentada, era agredida, era violada constantemente pelo, na altura, companheiro que não chegou a ser seu marido. E não existia só uma Já cultura. agora um rapper, Sim, acho que não tem que fazer. rumores aqui da sala. Acho que não tem que fazer Diddy Comsplaining, mas era um. Uma vez a minha mãe ligou-me a perguntar quem é que era o P. Diddy. Pronto. Não só um rapper, mas no fundo uma das pessoas mais importantes do hip-hop mundial e especialmente na capacidade de afirmação do hip-hop nos Estados Unidos, e especialmente na zona de Nova Iorque, foi absolutamente fundamental. E, portanto, era uma pessoa ainda por cima racializada, numa cultura que o endeusava muito, porque, evidentemente, num mundo estruturalmente racista, era profundamente complicado que homens racializados conseguissem afirmar artisticamente, e ele era visto na sua comunidade como um exemplo de sucesso. E, portanto, tinha também essa componente de tudo o que ele fazia ser visto com um apóstrofe, porque, efetivamente, e tendo tido um início de vida profundamente complicado, enfim, era uma pessoa que merecia essa complacência. Mas o caso da Cassie, eu trouxe o caso da Cassie para explicar que antes do mundo inteiro ver o vídeo dele agredi-la num corredor de hotel quando ela tentava fugir dele, existiram funcionários, existiram equipas legais, existiram produtores, existiram pessoas nos tabloides, existiram pessoas que trabalhavam com ela e que era suposto protegerem-na, existia a família dela, existia a família dele. E, portanto, existia uma rede de pessoas à volta dela que não só a devia ter protegido, mas como devia ter denunciado o que aconteceu. Esta componente de abuso começou quando ela ainda era menor de idade e perpetuou-se até ela ter 35 anos. E, portanto, estamos a falar numa janela de quase 20 anos em que ela foi vitimada e uma cultura inteira absolutamente encobriu-a. E, aliás, tu já falaste disto na Lei da Paridade e eu achei uma coisa muito boa sobre como, quando se fala, por exemplo, do Jeffrey Epstein. uma branca, do Jeffrey Epstein. Ok, agora acreditaram porque viram e-mails, mas havia dezenas de mulheres há décadas a dizer que ele era um violador. Obrigada por teres antecipado um dos pontos que eu queria fazer, mas Desculpa. que é algo que a Leonor, no fundo, faz. Vês com como eu regularidade. gosto dos teus pontos? Certo, de alguns dos meus pontos, não de todos. Eu acho que fazia sentido eu falar sobre ele exatamente por isso. O segundo caso, e aqui chega o caso polémico, é o caso de Amber Heard. E a sala fez Estou a sentir o silêncio tenso. Fizeram-se documentários, as pessoas fizeram TikToks, televisou-se um julgamento e um homem vitimado por uma mulher louca teve a sua carreira destruída. Já viram o que fizeram à minha vida? Olha, se calhar acaba com um painel de comentário na televisão. Exato. Se calhar também vai. Se calhar também vai. Eu não sei a quem é que a Leonor se está a referir, mas acho que o nosso querido público Acho que ninguém sabe. percebeu. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Era hipotético. É um caso hipotético. A sua carreira teve um soluço que lhe permitiu pedir uma indenização, que lhe permitiu fechar um acordo multimilionário com a marca que o tinha afastado. E Amber Heard, que teve
milhares e milhares e milhares de pessoas a enviar-lhe mensagens, a dizerem-lhe, a fazer ameaças de morte muito concretas. E a mulher que teve num tribunal que explicar como é que foi violada com uma garrafa de vinho, tinha que ver documentários e ver pessoas a relatar o que se estava a passar, a dizer que ela não chorou o suficiente na sala de julgamentos. E que, portanto, na verdade, não devia ter sido violada como ela dizia que tinha sido. Eu trago o exemplo dela por uma razão. A vítima mulher tem que ser a vítima perfeita. Exato. A vítima mulher não pode beber, mas o agressor pode. A vítima mulher não pode ser emotiva. A vítima mulher tem que ser calma. Mas o seu agressor, que conhecia-se, que quando entrava em salas para fazer reuniões e partia tudo, bom, ele era um artista, tinha ego. A vítima, não perfeita, claro, tinha que ter uma história familiar que implicava que todas as pessoas da sua família, no fundo, dissessem que ela é uma pessoa absolutamente maravilhosa. O agressor, porque teve uma ex-namorada a dizer que não foi agredida, porque agora há esta coisa. Há mulheres que vêm defender homens em praça pública e dizer ele a mim não me bateu. Boa, parabéns, fico feliz por ti. Não quer dizer que outras mulheres não tenham sido vítimas. Ele bastou-lhe uma ex-namorada para o fazer. Às vezes é preciso assinar uma cartinha. Sim, fazer um manifesto. Um manifesto pela não vitimização por um homem. Olha, eu não fui assediada pelo Jeffrey Epstein, se calhar ele está inocente. Sim, eu acho que ele na verdade nunca fez nada. Yeah. Sim, sim. A pessoa que uma vez lhe serviu café no Starbucks não foi assediada. Ele é inocente. Eu já passei muita vergonha na minha vida, mas fazer uma carta a defender um homem porque ele a mim não me fez nada, então a outra mulher não poderia ter feito, essa eu não passei. Essa vergonha eu não dou aos meus pais. Essa desilusão eu não dou aos meus pais. E o terceiro exemplo que eu queria dar é o caso, efetivamente. É dividido, este terceiro exemplo são duas duas histórias, uma delas de várias mulheres e outra de uma mulher. É o caso, evidentemente, de Harvey Weinstein. E é o caso do Harvey, e para não falar só do Jeffrey Epstein, acho que o caso dele é mesmo muito necessário de ser falado, porque ele não era só uma pessoa que vitimizava mulheres. Ele era uma pessoa que, se as mulheres de alguma maneira impedissem que fossem vitimizadas, ele era a pessoa que abria portas em Hollywood. E, portanto, havia uma rede de pessoas e funcionários na vida dele que explicavam às mulheres que, quando iam ter reuniões com o Harvey, bom, se ele aparecer de roupão e o abrir e se começar a masturbar à tua frente, bom, é o Harvey. Bom, se ele de facto servir uma bebida e tu acordares de manhã e não te lembrares daquilo que se passou, bom, é o Harvey. E durante anos e anos e anos e anos e anos em Hollywood ouviram-se muitas histórias de, bom, é o Harvey. E não só nunca ninguém disse nada, como quando a Alyssa Milano começou o Me Too e quando fez o tweet a dizer era bom que mais mulheres efetivamente contassem as suas histórias e dissessem Me Too, quando começaram a sair variedíssimas histórias, comecei a ouvir uma coisa que me irrita profundamente, que é o Me Too foi longe demais. Estão aqui mulheres na sala, não é? Já não se pode engatar também, que Exatamente. chatas. Estão aqui várias mulheres na sala. Levanta a mão quem já alguma vez na vida foi assediada. Mas aí, eu não sei se isso... pronto. De repente expose. Todas? É estimado que 99,3% das mulheres no curso da sua vida tenha sido ou será assediada sexualmente, seja em componente pessoal como em componente profissional. E perante isto eu gostava só de dizer, o Me Too não foi longe o suficiente. Olha, és a maior. Mic drop. Vou terminar com Podes fazer mic drop. Esse não posso. Está colado à minha cara. Mas ela fazia, eu acho que a Adriana fazia. Sim, ao Obama. Ainda bem que... Exato. Parecia agora, por acaso. Mas vou fazer então o último caso, que não é ligado à cultura, mas como eu disse, eu não podia acabar o dia de hoje sem falar dele.
E depois de ler o livro da Manon Garcia, ainda por cima não consigo não falar dele, Foi que é o uma caso. recomendação minha, de nada. É verdade, é verdade. De nada. Pronto, enfim. Estou aqui. A minha mãe não está aqui, mas está aqui o meu irmão e sabe que a minha mãe, sempre que temos um episódio, ela diz assim: bom, só disseste porcaria, a Leonor falou bem. Olha. E as recomendações É da verdade. Leonor, já comprei os livros que ela recomendou. E, portanto, E houve existe toda uma uma vez, olha, eu acho que discussão. nunca te disse isto, em que a tua mãe me disse: quero oferecer um presente à Adriana no Natal, diz-me um livro. E eu recomendei o Madame Bovary. Agora tirem as conclusões que quiserem disto. Por acaso recebi-o. Pronto, fui eu. Não sabia desse tópico. Não sabia dessa componente. Eu vou falar do caso, evidentemente, da Gisele Pelicot. O caso da Gisele Pelicot, para explicar brevemente, de uma mulher casada, à volta dos 60 anos, já reformada, com filhos criados, netos, e que começou-se a perceber que tinha alguma coisa, alguma doença ginecológica, alguma patologia e que precisava de ser vista. E desde aí começou a desenrolar um novelo que eu aconselho mesmo a lerem o livro da Manon Garcia, ou a entrevista que a Gisele deu por viva voz ao New York Times, que não só se chora, é uma coisa que a ideia de uma mulher descobrir por ela própria que foi violada sucessivamente é uma coisa muito difícil sequer de se ler. E ela percebeu-se então que todas as noites, há vários anos, o marido dela drogava e convidava homens para ir à casa deles violá-la. E a história da Gisele Pelicot exemplifica duas coisas. Que a desculpa do bom, mas ele é maluquinho. Bom, mas ele é desviante. Bom, mas, enfim, não é um homem normal. Eles eram médicos, eram padeiros, eram oftalmologistas, eram pintores, eram desempregados, eram pessoas que recebiam subsídios, eram franceses, eram homens e eram brancos. O que é que eles tinham em comum, entre todos? Serem homens. E qual foi o infortúnio da Gisele Pelicot? Ter um homem, um marido, que não só decidiu violentá-la, mas como decidiu que uma comunidade inteira poderia violentá-la. E a parte que me custa mais na história dela é que há vários homens que foram convidados a ir à casa dela e que, quando a viram inanimada, não tiveram capacidade física de a violar. Não conseguiram fisicamente violá-la. E a disseram: bom, não é para mim, vou-me embora. Nenhum reportou. Nenhum destes homens reportou. Em décadas, em anos, em largos anos, nenhum destes homens entrou naquela sala, naquele quarto, a ver uma mulher espojada, inanimada e sem capacidade de resposta, em que eles próprios fisicamente não a conseguiram violar. E nenhum deles disse: isto é inadmissível e eu vou ter que reportar. E perante isto, eu vou terminar dizendo apenas o seguinte: quando eu digo que nem sempre um homem, mas sempre um homem, é exatamente por isto. Porque vários homens lá estiveram, vários homens não participaram, mas nenhum homem abriu a boca. E aquela mulher, até ao dia de hoje, diz de forma muito clara que se não tivesse tido a ajuda de uma mulher para ajudar a descortiná-lo no velo, ela até hoje não sabia o que é que lhe tinha acontecido e provavelmente estava a ser violentada. Portanto, quando nós dizemos que o meu irmão gosta muito de desporto e vai correr à noite, a experiência dele é completamente diferente da minha. Sim, eu vejo... de repente disseste correr à noite e eu pensei na minha cabeça, tipo, nunca na vida, não é? Ou não só correr, mas tipo à noite. Exato. Ou não conseguir andar na rua sozinha à noite sem ter a minha chave no meio dos meus dedos pronta para se for preciso. É uma experiência universal. É uma experiência absolutamente universal. Ou, por exemplo, suspirar fundo quando quem aceita a minha viagem do Uber à noite é uma mulher. Esta experiência coletiva permite-me que os homens que estão nesta sala entendam que quando nós dizemos que nem sempre, não todos os homens, claro, mas sempre um homem, é porque nós desproporcionalmente somos vitimadas por homens.
E claro que existem homens que são vítimas, mas dizem... E normalmente vítimas de homens também. Exatamente. Exato. Mas era isso mesmo que eu ia dizer. Outra vez, muito obrigado. Desculpa. Sabes que ser moderadora tem dessas coisas. Mas, desproporcionalmente, fomos ser nós que vamos ser vitimadas, e mesmo os homens, quando são vitimados, estatisticamente, são vitimados por homens. Portanto, quando vos voltarem a dizer, ou eu tiver que voltar a ouvir, que eu sou radical... Ninguém diz isso. Ai, dizem, que eu sou radical, porque digo... Dizem nos painéis em que tu andas. Não sei com quem é que tu andas, mas não foi uma palavra que alguém Ela anda a tenha falar com ouvido. Dreadwives, esquece. É verdade. Claro que... Yeah, para a sim. Adri- Ao pé da Ruth do Bulldog. Exato. sim. Agora vocês vão ter que... Não podem deixar isto no ar, vão ter que Eu explicar levo ao o público o que é Bulldog. Ruth Por do favor, Bulldog. explica Queres explicar? Ok, Ruth do Bulldog é uma threadwife da internet. Apesar de não ser wife, porque ela vive sozinha com o seu cão, que é um bulldog, e gosta de dizer em vídeos no Instagram e no TikTok que as mulheres deviam era voltar para casa, não deviam trabalhar, deviam ter um marido e ter filhos, apesar da Ruth não parecer muito interessada nisso. Pronto. A Adriana teve de falar com Ruth. A Adriana teve que evitar fazer caras no ar com Ruth. Isso foi o que a Adriana teve que fazer. Pronto, e portanto, por fim, quando eu tiver que voltar a ouvir uma deputada desta nação a dizer que o ferro de engomar desligado lhe fez mais pelo feminismo, fez mais pelas mulheres do que o feminismo, oh Rita, lê um bocadinho, por favor. Se quiseres, enfim, bibliografia. Já agora já é uma wife. Agora já é uma wife. Ela casou-se. A Rita, não, a Ruth não se casou, como imagina. Quem é que se casou? Não percebi. Estava a dizer, a Rita agora já é uma A wife. Rita é wife e também é a mãe da Luzinha. Mas não é, calma. A Luzinha é uma cadela. Exato. Ela está a falhar no seu dever para com o seu esposo Eu também acho. de começar a ter filhos, desistir de ser deputada para ser coerente com o seu programa Ir para casa político, passar a roupa. Ir para casa passar a roupa. Com o mas tem ferro ligado. o ferro ligado, quando for. Sim. E na verdade tu chamaste-lhe não o nome dela correto. Diz qual é que é o Rita- correto. Rita Cid. Cid. Rita Ela Cid. tem vergonha dessa parte. Eu Pois também sei, mas eu não me dela. esqueço. Ela tem vergonha. Queres imitá-la a cantar? Não posso. Não, isso és tu. Não posso. Mas há um episódio da Lei da Paridade em que eu faço isso. Sim. Pronto. É verdade. E com esta senda, porque também podemos dizer mal de mulheres, atenção, acho que isso foi uma coisa que nós dissemos Não no sei, a painel Adriana anterior. é meio daquele feminismo tipo todas as mulheres, mesmo que as mulheres sejam antifeministas, Não. são conquistas para o feminismo. Não. Mulheres em lugares de poder são uma Maria, conquista para o Maria, feminismo. A Alice Weidel é uma conquista para o feminismo. Eu já consegui que a Adriana mudasse várias posições. Olha, Diga tu uma. não és a minhas. missionária da palavra de Marx, entende? Tu comportas-te, ela acha mesmo que nos está progressivamente a levar mais para a Mas não esquerda. estou, desculpem, das Estás a pessoas que assustar a ouvem minha aqui o família. podcast. Estás a assustar a Quem minha é família. desculpa, não, das pessoas que ouvem aqui o podcast e que nos ouvem desde 2022, quem é que ficou no mesmo sítio e quem é que foi para a esquerda? Hã? Leonor, foste tu. Eu fui, ok, não, eu estou no Não, mesmo tu sítio, foste mais vocês para a esquerda juntaram-se a também. mim. Não? Tu vieste mais para a esquerda. Não, olha, sabes o que é que eu acho? Eu acho E olha, que estamos vocês- no mesmo sítio. vocês Sabes que o vieram Freitas, até mim. o Freitas do Amaral perguntavam... Não, o que já é que lhe chega, ok. aconteceu. Espera. Obrigada, nós temos 3 convidadas muito mais incríveis do que Mas o ele Freitas do dizia, Amaral. ele dizia que aquilo Também não tinha é tudo assim ir tão muito mais para a difícil. direita e ele estava no mesmo sítio. Pronto, deixa-me estar no mesmo sítio, porque nós temos 3 convidadas espetaculares que não são Freitas do Amaral. E gostávamos exatamente de chamar para o palco para terminar este nosso episódio em grande a Damara Inglês, a Clara Não e a Rita Ferro Rodrigues. Decidimos trazer, como fazemos sempre que podemos, 3 mulheres para nos fazer companhia e para podermos conversar sobre mais coisas e mais ideias do que só nós as 3 conseguimos. Estamos fartas umas das outras às vezes. Umas mais fartas que outras, não é? Então. É porque ela se foi embora.
Ai, isto agora ficou tenso. Pois é. Então, Alguém decidiu ir para Bruxelas durante 4 As meses? pessoas nos comentários do nosso podcast dizem que vocês são más para mim. isso não é verdade. Isso não é verdade. Tu é que... Isso não é Isso não é verdade. verdade. Isso não aí e tu é que nos fazes bullying a nós. Tu estás... Por acaso, é verdade. Tu fazes-me imenso É bullying verdade, e depois expões-me. É verdade. Um dia vamos lançar os bloopers do nosso podcast. Não pode. Tu não queres Pois isso, não, Adriana? eu não quero. Vais ser despedida de todos os trabalhos de agora, do futuro. Enfim, A Adriana já sabem disse- como é que são as mulheres a falar? Nunca conseguem ficar sérias, não é? A Adriana já disse a palavra preferida dela e foi ok. Podemos não. Maria, Não. cabe-nos agora a tarefa. Nós preparámos uma pergunta para cada uma das nossas convidadas, porque, como sempre, o tempo não é muito. Eu começo por ti, Maria, que trazes pela tua mão a Rita. Sim. E, por favor, apresenta a quem nos vê e ouve. Eu acho que a Rita dispensa apresentações, mas sabes que eu estive hoje de manhã com a Rita e agora estou outra vez e eu agora não quero menos do que isto. Não, Eu agora preciso sempre te ver pelo menos duas 2 vezes por dia, mas Queres a Rita todos os dias? Só para duas mim. vezes, Ok. 2 vezes. Está boa gente aqui. Maria. Eu sinto que amanhã a Caras vai fazer uma headline. Olha, vou dizer. Eu sinto Seria a primeira interessante que fariam sobre mim, portanto. Agora que eu fiquei corada, Rita, eu gostava de perguntar uma coisa. Nós falamos até sobre isso hoje, mas tu tens sido uma precursora do trabalho feminista que é feito em Portugal. E tens tentado sempre chamar mulheres contigo. Nós falávamos há pouco no painel anterior de tentar sempre abrir portas e à medida que vamos abrindo ao pontapé as portas trazemos mulheres connosco e tu tens feito isso ao longo de toda a tua carreira de uma forma espetacular e muito única. Tu tens sido mesmo pioneira nisso e eu gostava de te perguntar, a propósito disso, como é que tu tens experienciado o mundo mediático, que é muito masculinizado em Portugal e muito sujeito ao male gaze, ao olhar masculino, especialmente não só por ser mulher, mas por seres uma mulher abertamente feminista, uma mulher abertamente feminista numa altura em que era um palavrão dizer-se que se era feminista, e uma mulher abertamente feminista que traz outras mulheres com ela, portanto nem sequer vem sozinha. Quando tu apareces, aparecem mais. E uma mulher abertamente feminista, obrigada Maria pelas palavras, e também uma mulher abertamente feminista e uma mulher abertamente de esquerda. E isto também complica as coisas, em empresas, sobretudo. Mas antes de responder a tua pergunta, queria só agradecer-vos o convite, adorei esta conversa, dizer-vos que estou cansada, muito cansada, mas é muito bom ver-vos, porque eu já vou fazer 50 anos, eu sei que não parece, é incrível. Não parece mesmo. Não. Mas é verdade. E é muito bom perceber, pronto, vocês, a Maria podia ser minha filha e este nível já de conversa e de percepção do que é ser mulher é uma coisa que não me deixa de me comover sempre que assisto a um debate destes. E só por causa disso, como está aqui muita gente nova, também queria só, a propósito da conversa que vocês tiveram no início, que eu achei particularmente interessante sobre a invisibilidade histórica e linguística das mulheres e sobre a questão que nos chateia tanto do falso neutro, que tantas chatices me deu durante a minha vida, por exemplo, por ter escrito um dia que queria ter um cartão de cidadã e não um cartão de cidadão. Ainda se mantém, não é? Ainda temos todas cartão de cidadão e não cartão de cidadã, enquanto somos cidadãs, eu pelo menos sinto-me cidadã e não cidadão. Queria evocar aqui a memória da Maria Isabel Barreno, da Maria Teresa Horta e da Maria Velho da Costa. Faço isto sempre que se aproxima o 8 de março, em particular agora da Maria Isabel Barreno, porque a Maria Isabel Barreno escreveu um livro que se chama O Direito ao Corpo, que foi publicado em 71, não sei se já falaram sobre isso, mas que foi talvez das minhas primeiras leituras em que eu quando às vezes tenho a sorte de conseguir a uma escola, falo sempre deste bocadinho, porque normalmente vejo as caras das miúdas assim tipo, pois é isso que ela escreve assim. Onde é que estão as mulheres? Explicaram-me primeiro que as mulheres têm ficado quase sempre em casa fazendo filhos e tricô. Explicaram-me depois, com a grande paciência com que sempre fui tratada, que quando se dizia homem, as palavras deviam ser vistas como maiúsculas, homem, com H grande. E se pretendia com isso significar ser humano. E todas as importantes coisas com ele relacionadas. Mas porquê é que ficaram as mulheres em casa?
E porquê é que desapareceram elas nesta sombra linguística? Perguntei várias vezes, sem que me dessem resposta. No outro dia, ou mais precisamente numa tarde de sol da minha adolescência meditativa, escrevi um poema. Eu queria conquistar as palavras. Seguiam-se os vários fins e propósitos que eu destinava às palavras que eventualmente conquistasse. Só muito mais tarde me apareceu a estranheza da forma condicional do poema não me passara pela cabeça dizer eu quero. Tão longínquas me pareciam as possibilidades de ação e escolha que eu remetia à minha vontade para a expressão de um devaneio. Crescida, adulta, meu filho pequeno perguntou-me: mãe, é verdade que são os homens que fazem tudo? A história dos homens está nos livros, mas a história das mulheres é só decifrável ao longo de cada vida. Maria Isabel Barreno, e eu evoco-as sempre, às Três Marias, porque antes de vocês e de mim estavam elas. E isto para vos dizer, para te dizer, Maria, respondendo rapidamente à tua pergunta, que foi uma coisa sempre um pouco instintiva em mim, trazer sempre mulheres para o meu círculo. Eu sempre me dei muito bem com mulheres. Eu não compreendia quando comecei a trabalhar, quando me diziam, falo disto muitas vezes, bem, a tua equipa é só mulheres, isso vai ser um pavor, e depois vão todas começar a acertar os períodos e, meu Deus, ninguém vai conseguir. Coisas malucas que se dizem, eu ouvi isto. Sempre me dei muito bem com mulheres e sempre tive a noção de que era preciso dar-lhes espaço, puxá-las para a frente para elas falarem, empurrá-las, chamá-las. E quando comecei a ter algum poder de o fazer, se fosse trabalhar em redações ou na escolha de conteúdos, sentia que muitas vezes as pessoas dizem, mas porquê é que há um painel só de homens? E eu sou chata, sou aquele género, continuo chata, apesar de cansada, continuo chata. E telefono e pergunto, porquê que ali estão só homens? Porque nós telefonámos a não sei quantas mulheres e elas não quiseram vir. É preciso percebermos porque é que elas não querem vir. É preciso insistirmos para que elas venham e é preciso criarmos condições para que elas ocupem o espaço público. Elas não vêm porque não estão para ser julgadas, muitas vezes da forma machista, já mesmo agora nos tempos que correm, misógina, que são tratadas. Elas não vêm porque têm a dupla jornada, porque estão cansadas, como eu estou cansada. Eu cansada deste tema, porque tal qual como a Maria Isabel Barreno, que escreveu isto em 72, eu sinto que nós estamos sempre às voltas a falar das mesmas coisas. E eu ainda não perdi a paciência, não sei como, vou dizer-vos. Porque continuo a falar sobre o tema e a tentar que, pelo menos as pessoas que eu gosto e que considero, ou que sinto que há ali uma centelha de vontade de perceber, percebam, porque se nós desistimos de explicar o óbvio, também a certa altura depois já ninguém está a explicar o óbvio e já ninguém está a ouvir e estamos todos a falar só para as nossas bolhas. Claro. E portanto, sim, por exemplo, eu agora tenho um programa agora estou cheio de programas, também é uma coisa estranhíssima que me aconteceu agora, mas pronto, mas ainda bem. Mas no de entrevistas em particular onde tu foste, de repente eu já estou para aí, sei lá, 7ª semana, eu ainda não convidei nenhum homem. E atenção que não há nenhuma discriminação, é que de facto só me interessou falar com mulheres, mas isto agora tem que fazer ao contrário. O meu processo agora é ao contrário, que é encontrar aqui um homem que me interessa falar. Não, mas é que o problema, isto é grave, sabes, porque é uma geração muito nova que eu estou a tentar entrevistar, geração de Maria e até... E como nós sabemos, e ainda hoje tem um estudo sobre isso, que esta cena do algoritmo e da inteligência artificial está a radicalizar os miúdos, os rapazes em particular, e a torná-los cada vez mais retrógrados, mais machistas, mais conservadores. É muito grave, muito preocupante. E talvez por isso, eu estava a ouvir-vos, talvez por isso eu tenho dificuldade em convidar homens para o meu... Isto está ligado, não é? Não apetece dar-lhes palco. Sorry, não vai acontecer, não é? Não os vou ouvir. Esse é que eu já não tenho mesmo paciência, não é? E portanto, sim, é uma coisa que eu faço com muito orgulho, já levei muita porrada, porque é a palavra certa de o fazer, ainda levo todos os dias. Ainda continuo a ser a feminista chata que escreve e-mails para todas as empresas onde estou e questiono os meus chefes e porque é que esta reunião não tem mulheres, vou lá pôr coisas a dizer o clube do bolinho e a menina não entra, ainda continuo. É verdade, faço isto, super chato, nós rimos imenso, mas eles não se riem nada, bufam, ui, chata mesmo. Sim, tipo, como é que, eu estou a ver na cara deles, mas como é que nós fomos contratar mas como é que nós fizemos isto, pronto. Mas vão resistindo alguns e as coisas vão mudando e também é verdade que e cada vez há mais, agora ia dizer isto, mas não acredito, neste momento em particular que nós estamos, não sei se cada vez há mais, estou com muitas dúvidas, estou num momento de grande tristeza em relação à luta da igualdade de género.
Mas pronto, cá estamos e olha, aqui estamos. Enquanto somos aqui, somos muitas e ali também muitas, com certeza. Muitas. E ali em cima também muitas. E muitos. E ali fora E também. ali fora muitos, E ali nós fora estamos muito a ver. Mentira, não estás, não consegues Sim, ver. eram muitos mesmo. Nem me tinha apercebido. Também tinha óculos, olha, para mim eram árvores. Estava tudo bem. Mas pronto, e é bom também ver os homens cada vez. Ou seja, eu acho que mesmo que eles estejam. Que nós tenhamos a sensação que são menos, eu quero acreditar que não. Porque eu acho que eu cada vez falo, quando eu falo com homens, que eu agora escolho-os muito bem, eles são muito informados. Ou então são eles que também já vêm falar comigo, já não vêm a dizer parvoíces, já sabem que depois vão levar na tola. Pode acontecer isso. Já têm Mas medo, pronto. se calhar, isso Já, também se tiverem, não faz mal nenhum, nós tivemos medo durante muito tempo. Portanto, ou se tiverem durante um bocadinho. Exatamente. Obrigada. E eu vou pegar agora na palavra para fazer uma pergunta à Damara, que vos vou apresentar. A Damara é uma Creative Technologist e artista nascida em Luanda e formada em Londres. O seu trabalho estabelece uma ponte entre cosmologias bantu e tecnologias emergentes. E agradecemos muito por teres vindo cá. E um bocadinho sobre esta questão, eu acho que o teu trabalho também liga muito um passado de silenciamento e uma falta de memória, não só de mulheres, mas de culturas que foram violentadas pelo colonialismo, com estes meios tecnológicos que projetam a memória para o futuro, para o presente e para o futuro. E eu ia-te perguntar exatamente de que forma é que tu articulas no teu trabalho estas questões da invisibilização, das histórias não contadas, das culturas apagadas e silenciadas, com uma ponte tecnológica e artística com o presente e com o futuro, que eu achei o máximo quando conheci o teu trabalho. E muito obrigada por estares aqui. Antes de tudo, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui nesta plataforma incrível. O meu trabalho baseia-se na noção de cyberquimbandismo, não é? O cyber que se refere à expansão da nossa identidade dentro de espaços digitais e o quimbandismo que se refere especificamente aos curandeiros, aos sacerdotes, aos bruxos, né, na cosmologia bantu, que acabam por ser pontes entre o mundo invisível e o mundo visível, entre o mundo espiritual e o mundo físico. O processo de cyberquimbandismo, para mim, é criar uma ponte entre esse mundo abstrato, espiritual e cultural e o mundo tecnológico também. Ou seja, é preservar a cultura através da prática da cultura com ferramentas cada vez mais relevantes também. A própria função do quimbandista, para além de ser curandeiro, para além de ser um conector social, para além de ser um arquiteto cultural, é também a preservação da cultura, ou seja, a própria quimbandaria é o processo de manter a cultura acordada, através da dança, através de receitas, através de conexões, através de jogos, através de piadas. Então o cyberquimbandismo para mim acaba por ser esse espaço de reivindicação. É um espaço de encontro a uma cultura ancestral que me foi arrancada, in a way. Então, nessa ponte em direção aos meus ancestrais, eu acabei por perceber que me encontro exatamente no mesmo lugar que eles se encontraram um dia, né? Então, o cyberquimbandismo parte do princípio de que todas as tecnologias humanas são igualmente relevantes e que todas as tecnologias humanas acabam por ter o mesmo objetivo. Ou seja, desde o bruxo que dança à volta da fogueira, ao coder que faz um processo de inteligência artificial. Todos nós temos o mesmo objetivo, que é conectar o indivíduo, não é, a uma memória e a uma consciência coletiva. Há um projeto em particular que eu gostaria de mencionar, que é o Zingambondo, um projeto comissionado pelo Museu Afro-Brasil em São Paulo, que é um dos maiores, se não o maior museu dedicado só à afrocentralidade no contexto artístico. E o Zingambondo é dedicado à Rainha Zinga de Angola. Rainha de Angola, que é uma das figuras mais icónicas de luta e de resistência contra o imperialismo europeu, né? Que é uma mulher que fez das tripas coração, fez tudo para defender o seu povo e o seu território, que se converteu ao catolicismo
mas que ao mesmo tempo supostamente teve mais de 100 pessoas sacrificadas no seu próprio funeral. Então estamos a falar de uma figura aqui muito complexa e muito híbrida também. A rainha Zinga em Angola é vista como a mãe da nossa nação, como um símbolo de liberação, até um símbolo bélico, né? Se algum dia Angola tiver mísseis, a cara da rainha Zinga vai estar nos mísseis. Mas, no entanto, dentro do imaginário colonial, a rainha Zinga é vista como uma selvagem, uma canibal, uma espécie de aranha viúva negra que arranca a cabeça dos seus amantes e come os corações depois do ato sexual, não é? Mas pior, vista como a rainha que vendeu o seu povo, ao tráfico de escravos transatlântico. E claro que isso há interpretações completamente diferentes, não é? Quem cresce a ouvir sobre a rainha Zinga em Angola vê-a como mãe, vê-a como proteção. Quem cresce a ouvir sobre a rainha Zinga nas diásporas de pessoas escravizadas e traficadas nas Américas, olha para ela como uma pessoa que os vendeu, que os traiu, não é? É como uma criança que é dada para adoção e que a mãe criou outra criança. Então, claro que ambas vão ter, uma vai ter a percepção de abandono e a outra vai ter a percepção de proteção. Então, o meu objetivo sempre foi tentar perceber alguns no meio onde é que está a verdade, onde é que está essa interpretação de quem realmente é a rainha Zinga. Isso levou-me a uma pesquisa super interessante e a um mergulho super profundo sobre a biografia da rainha Zinga, né? Que só o nome dela, Zinga, até hoje, pronto, a expressão principalmente em português do Brasil, diz-se o gingado, que é o gingar, o balançar da anca. O nome dela, Zinga, vem do facto dela ter nascido com o cordão umbilical amarrado à volta do pescoço e ter sobrevivido. E a mãe dela também ter sobrevivido. O que faz com que ela se torne numa figura de força e que eventualmente se torne rainha da Angola, que na altura era o reino do Matamba e do Ndongo. Dentro da pesquisa profunda da biografia, desculpem, já estou às voltas, da biografia da rainha Zinga, eu encontro um momento muito específico, que é uma das imagens mais icónicas da rainha Zinga, em que ela está sentada por cima de uma mulher que está de bruços, não é? O contexto desta imagem é que a rainha Zinga foi a uma reunião, como quem diz, com um diplomata português. E o diplomata estava sentado por cima de uma cadeira de veludo vermelho talhada em ouro. E ele oferece à rainha Zinga um tapete para ela sentar no chão. Nesse momento, a rainha Zinga aciona a sua guerreira, que se coloca de bruços no chão, e ela se senta por cima da guerreira. Esta imagem sempre foi usada pelo imaginário colonial para descrever como ela é tão selvagem, ela é tão opressiva. Olha como ela se senta por cima do seu próprio povo, né? Essa imagem foi usada para justificar o próprio tráfico de corpos negros e de corpos africanos ao longo do Atlântico. Mas ao ler a biografia da rainha Zinga, ela já sabia que ela não seria oferecida uma cadeira. E aquela mulher que se pôs de bruços não era uma escrava, era uma guerreira. Aquela mulher foi treinada e praticada para naquele momento servir de trono para a rainha dela. Aquelas duas mulheres ficaram naquela posição durante mais de 5 horas, entre 5 a 8 horas, em que o homem se senta por cima de uma cadeira de veludo e uma mulher se senta por cima das costas do seu povo. E a guerreira, que estava de bruços, não tremeu, não tossiu e nem piscou. Então, esse momento para mim mostra que o que foi contado como uma imagem, uma história de opressão, na realidade é um processo simbiótico entre duas mulheres que se protegem, em que o seu corpo cria uma espécie de coral de equidade em relação ao opressor que elas enfrentam. Ou seja, sem a guerreira, a rainha não teria trono. Mas sem a rainha, a guerreira não teria território para defender. Juntas, elas se tornam nação. Juntas, elas se tornam num trono, maior de qualquer trono de ouro e veludo. E a interpretação desse momento mínimo da biografia da rainha Zinga, que é tão extensa,
essa reinterpretação também permite uma certa reivindicação do passado. E que me faz perceber que provavelmente tudo o resto que nós sabemos sobre ela acaba por ser sempre interpretado dentro desse imaginário colonial e patriarcal também. Então esse processo de investigação para mim de cyberquimbandismo passa por quebrar esse imaginário colonial, passa por quebrar complexos contemporâneos e passa também por quebrar o próprio imaginário patriarcal, que imagina que aquelas duas mulheres estavam em competição, quando na realidade elas estavam em colaboração e em cooperação. Esse projeto, essa reinterpretação é um processo de devolver a voz a essas mulheres, devolver a emocionalidade a estas mulheres também. E faz-me pensar numa questão que, pronto, uma vez mais conectando o passado ao presente ou ao futuro, que será que todos os tronos não são feitos de corpos? Será que é preciso nós estarmos sentados por cima de pessoas para sabermos que estamos realmente sentados por cima de pessoas? Desde pirâmides, a celebridades, a influencers, a social medias, todos os sistemas de poder, todos os tronos que existem no nosso mundo são construídos por blocos, por tijolos, que são pessoas, ok? Os seus medos, as suas hesitações, as suas esperanças e o seu sangue. Então, essa é a pergunta que eu gostaria de deixar. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bom. Obrigada. Bom, e depois desta belíssima intervenção, vamos já à última pergunta do nosso programa ao vivo, em que tenho a honra e o gosto de perguntar à Clara Não, alguém que eu estimo e gosto mesmo muito. A Clara, para além de ilustradora e de um belíssimo trabalho que faz, e aconselho todos a lerem as suas crónicas no Expresso, escreve belissimamente bem. Na minha opinião, faz um enorme trabalho de, utilizando as redes sociais, de conseguir passar exatamente o que é que significa o feminismo e tentar explicar que o feminismo não deve meter medo, que o feminismo, pelo contrário, deve trazer todos para a própria conversa. Eu gostava de te perguntar, nós sabemos e os dados dizem-nos que as redes sociais tendencialmente estão cada vez mais viradas, evidentemente, para um conteúdo mais de direita e de extrema-direita, especialmente extrema-direita, porque este conteúdo, que é o que cria mais reações negativas, é o que é impulsionado pelo algoritmo. E quando nós somos bombardeados por influencers de extrema-direita, por este conjunto de homens reacionários, no fundo, que estão a submergir, como é que tu... bom, no fundo a pergunta seria porque é que tu achas que é tão relevante o conteúdo que tu produzes, mas acho que todos nós sabemos porque é que o teu conteúdo é tão relevante. Eu gostava, era no fundo de perceber contigo, que certamente tens muitas opiniões horrorosas e e erradas sobre o teu trabalho, como é que é gerir o que tu fazes num mundo que está cada vez mais virado à extrema-direita? Antes de mais, a estima é recíproca. É um gosto estar aqui. Então, recentemente o The Guardian lançou um estudo que foi feito pela King's College Business School, que mostra que realmente há uma diferença muito grande entre a perspectiva do feminismo na geração Z, especialmente dos rapazes e homens, versus os baby boomers. Estamos a falar dos nossos pais. Sim, eu... Fizeste uma barreira mental ao lado da Rita. Mas eu também sou mais velha, eu estou aqui no meio. Mas a Rita não é baby boomer, também. Pois não, elas a seguir. Eu sou de uma geração... Tu és X. Sim. Não, tu és X. É X, pronto. Como a minha mãe está ali. Eu sou millennial, mas também já estou nos 30, por isso pronto. E então, o que é que acontece? Um exemplo que é o que fez as headlines de tudo é que 31% dos rapazes da Gen Z acha que a esposa deve obedecer sempre ao seu marido, comparando com 13% que concordavam com isto nos baby boomers. Portanto, SOS.
E tem outras questões também muito problemáticas, tipo, um homem é mais homem se disser sempre que sim a sexo, que é 20 e tal % também dos rapazes Gen Z dizem isso, e os baby boomers é muito menos. E isso assusta muito. E o que eu sinto então, como a Adriana estavas a dizer, é que as redes sociais realmente impulsionam muito mais estas perspectivas, porque é o chamado rage bait. E este rage bait acontece com coisas simples como pessoas a cozinhar propositadamente com muita gordura e com muitas coisas que nem fazem sentido, pôr Coca-Cola em tudo, ou pronto, coisas assim, que são realmente para as pessoas comentarem que não gostam, aquilo é absurdo porque cria engagement. Temos também o fenómeno das threadwives, que são uma grande falácia. Porquê? Porque aquelas supostas threadwives estão a promover uma vida cingida à casa e ao cuidado da casa, estão a ganhar imenso dinheiro com as redes sociais. Portanto, elas não são threadwives, não são donas de casa, elas são influencers. Ok? Por isso, o que elas estão a promover é exatamente o contrário do que a vida delas é. E mesmo que estejam casadas e tenham filhos, não sejam roots desta vida, acontece exatamente a mesma coisa. E então, também temos o parâmetro de haver alguns influencers portugueses, como o Numeiro, que dizem... não, diz. Pronto. Diz. É para eles serem envergonhados. Name and shame. Name and shame. Mas o que é que acontece? Este tipo de pessoas também faz marketing. Sim, está equilibrado. Também fazem dizem que é manobras de marketing para ter engagement, não sei o quê. Mas a verdade é que ao dizerem coisas que supostamente são piada, também são combustível, muito inflacionado também, para pessoas que já pensavam isto ou tinham aquele bichinho e achavam, se calhar sou só eu. Porque este se calhar sou eu das redes sociais, tanto é bom para as questões feministas, do género, afinal não sou eu que penso assim, há as Marias desde antes do 25 de Abril que já pensavam assim, a Natália Correia, essas pessoas todas que queriam representatividade. Depois estes marmanjos também queriam representatividade para o mal e acabam por também se aglomerar em quantidade. E como se fala também agora fala-se mais de uma perspectiva americana, mas como sabemos, Portugal vai beber tudo que seja América, desde a MTV até tudo, para o bem e para o mal. Até apoiar, não é, estes bombardeamentos estúpidos que vocês falaram muito bem no último episódio. Então, o que acontece? Fala-se muito da epidemia da male loneliness, não é? Então há muitos rapazes que, não justificando, mas explicando, procuram esta sensação de pertença, que é uma coisa muito humana, mas pode dar muita porcaria. E criam-se então, assim como se criam echo chambers de feminismo, também se criam echo chambers de machismo. E o que eu sinto também agora, que a Rita adiantou um pouco, que é que realmente está a haver um retrocesso. Não é só uma percepção, mesmo a ONU também já falou disto, a ONU Women já falou deste retrocesso, começou com a pandemia e agora está pior. E eu sinto mesmo que o feminismo está a ficar outra vez uma palavra palavrão. E está a haver esta coisa do... Tens muitas mulheres que dizem que não são feministas. Exatamente. Está a haver mesmo uma quantidade enorme e alarmante de mulheres que rejeita o feminismo. É feminismo, é ignorância e também medo de serem rejeitadas. É isso. Querem ser pick-me girls. Exatamente. Eu acho que é aprovação perante os homens. Se forem o pick-me girls, vem de uma situação, não sei se sabem o contexto, vou fazer um bocado de feminist explaining. Vem da Grey's Anatomy, que é Meredith Grey, em que tem este Meg Dream em frente a ela. Ele está indeciso se continua o Volta para as Mulheres ou se começa este romance imenso de muitas temporadas com a Meredith Grey. E ela tem um discurso em que basicamente lhe implora para ele escolher. E é choose me, love me, pick me. E vem daí o pick me girl. No entanto, as pessoas esquecem-se que a própria personagem teve uma evolução imensa, graças também à terapia que ela própria rejeitou várias vezes, em que, a dada altura, numa das últimas temporadas, aquilo já vem na 20ª qualquer coisa, mas eu cheguei até este episódio, os outros
Meredith, que me desculpe, eu amo a atriz também, sou feminista, mas ela tem um discurso totalmente oposto disto, que é: esta é a minha vida, tens de escolher se queres fazer parte da minha vida ou não. E tanto que depois ela entra no 880 e depois ela e o namorado conseguem encontrar um intermédio de cedências que são agradáveis para os dois. Pronto. E então há esta também necessidade de pertença das mulheres de quererem também encontrar um homem que as queira. Isto é muito triste e muito problemático. Já há uns anos grandes, já pós-pandemia, parece muitos anos, mas o Elephant Journal acho que foi o primeiro a lançar um artigo que falava sobre a discrepância entre as raparigas e os rapazes em termos de ideais progressistas. E isto vê-se muito ainda nas escolas. E nas Ilustrações, particularmente. Mas a verdade é que é mesmo alarmante, porque depois também há este desfazamento em que de repente temos raparigas muito evoluídas e rapazes a evoluir para o lado mau. Não é bem evoluir, é voltar para o silenciamento das mulheres e voltar para artistas que são... É o mesmo processo que acontecia antigamente de querer tirar as mulheres da história. Neste caso, querem tirar as mulheres também do lugar público e pô-las no lugar privado, que é a casa. E, nesse sentido, acho que levo em mim essa missão, nada virada para o catolicismo, não é? Eu não sou missionário, sou feminista. Aliás, só por curiosidade, o chamado pecado original, como falaram há pouco de religião, vou aproveitar para falar aqui. Não abre esta porta porque temos que fechar. Sim, mas basicamente o pecado original não foi sexo, foi falta de temor a Deus. Quando realmente Adão e Eva têm relações sexuais é uma frase, mas o poder está sempre no homem, que é Adão tem relações sexuais com Eva, não é? Porque ela tem de ser sempre a submissa. E depois tem filhos, é uma coisa simples, pronto. Mas, então é isso. O meu papel é também encontrar uma maneira de comunicar sem afastar quem não se diz que é feminista, mas na verdade é e tem só medo da palavra. Muito bem. Pronto, acabei. E muito obrigada às nossas 3 convidadas e a todas as pessoas que aqui tiveram. E como não podia deixar de ser... E assim chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal, desta vez no CAM. Mas vão poder ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana. Obrigada a vocês. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.